A paz do Senhor Jesus, amém? Então, uma palavra para vocês aqui nessa noite, lá em Tiago 4, no capítulo 7, onde o Senhor ele fala assim: portanto, submetei-se a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Irmãos, é uma palavra pequena, mas uma palavra muito importante. Por quê? Porque às vezes nós sofremos muitos ataques, muitas perseguições. Às vezes, de repente, tu tá aí passando por lutas, por guerras. Aí, de repente, tem lutas que tu pensa que tu perdeu. Tem coisas que tu pensa que tu já perdeu. Tem pessoas que já dizem é tempo perdido, já era. Isso aí não dá mais certo, isso aí já acabou. Aí, de repente, Deus ele nos põe no deserto para que essa palavra venha se cumprir em nossas vidas. O que Jesus diz na sua palavra? Para onde Jesus foi? Para o deserto. O que Satanás fazia? Ele perseguia Jesus, Mas Jesus foi o quê? Foi firme, foi forte. E Jesus venceu. Então Jesus ele te diz assim nessa noite, para alguém aqui do outro lado: portanto, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Porque aqui do outro lado tem alguém que está sendo tentado. Tem alguém que está sendo perseguido. Tem alguém que está te pondo à prova. Tem alguém que está te falando coisas no ouvido, te jogando indiretas aí mesmo na tua rua, no teu trabalho, dentro da tua casa, onde for. Tem alguém te desmotivando, tem alguém te entristecendo, tem alguém falando coisas, tem alguém que está querendo te colocar para baixo. Mas a palavra que o Senhor manda para ti nesta noite: e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então eu quero te dizer nessa noite: resista mais um pouco esse deserto, resista mais um pouco essa prova, resista mais um pouco essa luta, porque a hora certa da virada vai chegar. Não existe plantas bonitas sem ser regrada. O Senhor vai dizer na sua palavra que a fé sem obra é morta. A gente vai ver lá a história de Abraão. Abraão foi o herói da fé. Abraão, ele não negou nem o seu filho quando Deus pediu, mas Abraão sabia quem era o Deus que ele servia. Então você sabe quem é o Deus que te cerca. Você não precisa se preocupar tanto. Ei, acalma teu coração. Ei, princesa, acalma o teu coração. Homem de Deus, acalma o teu coração. Se de repente foi alguém, a tua esposa, teu esposo saiu de casa, a tua vida sentimental tá bagunçada, nada dá certo para ti, mas o Senhor te diz nesta noite: e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse deserto, ele não vai te matar. Essa prova, ela não vai te matar. Ou tu tá pensando que Jesus te esqueceu aí? Ei, Jesus não te esqueceu. Quando Deus colocou Jesus no deserto, Deus não esqueceu de Jesus lá. Ele deixou ele lá para passar a prova dele. Jesus passou, se superou e hoje está no meio de nós, vencedor. Não é assim? Jesus não está no crucifixo pendurado. Jesus, ele existe, está vivo e tem poder. E assim como ele venceu, ele nos deixou escape de nós resistirmos o diabo e ele fugirá de vós. Então creia que Jesus é na tua vida. Esse deserto vai passar. Essa guerra vai passar. Deus ele vai abrir para ti portas onde não tem paredes. Deus vai abrir para ti janelas onde não tem parede. Como assim? Porque ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível aos nossos olhos, aos olhos de Deus, nós podemos fazer, mas aquilo que é impossível na tua vida, Deus pode fazer. Então não há impossível para Deus quando nós cremos e resistimos às lutas. Porque às vezes o vendaval vem, o barco balança, a gente quer pular do barco, mas não pula não, sabe por quê? Porque Jesus está nele, tá? Jesus está no barco. E Jesus, ele sabe a direção certa que está te levando e sabe o que é melhor para ti. Ele sabe, ele ouviu coisas que tu não ouviu, ele vê coisas que tu não vê. E ele te diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Vai dar certo na tua vida, só basta você crer. Pôr a tua fé em obra e não deixar que a tua fé seja sem obra. A fé sem obra, a palavra do Senhor vai dizer que é morta. Creia que Deus é contigo. Creia que Deus é contigo. Amém?